um dos materiais mais importantes, né? O que está em maior quantidade para a fabricação dessa vareta eletrodo, né? Que não é consumível. Lembra? Eu falei vareta eletrodo. Que não é consumível. Que não é consumível. Isso significa dizer que esse material não vai fazer parte do cordão de solda que será executado por você. Tá? Qual que é a principal função, né, da vareta de eletrodo de tungstênio? Ela vai receber a corrente, né, que vai ser passada pela vareta de eletrodo de tungstênio, né, onde vai ser estabelecido um arco elétrico, né, que vai fundir o material, que é o metal de base, né, aquecendo e permanecendo aquecida essa força de fusão para você executar a solda sem adição de vareta ou com a participação do metal de adição, que é a vareta. Então, o que acontece? Nós temos aqui o tungstênio que tem característica principal de ser um excelente condutor de corrente elétrica. O que vai passar por ela? Corrente. Tá? Então, ela tem uma das características principais de ser um excelente condutor de corrente elétrica. O que vai passar por ela? Corrente. Então, por isso, né, uma dessas características é que o tungstênio, tá, está aqui, né, tendo a função de conduzir essa corrente elétrica para manter estabilizado esse arco elétrico, para você ter uma condição melhor, né, de aproveitar, né, um arco mais concentrado, mais estabilizado, né, que é do processo de soldagem TIG uma das vantagens de outros processos de soldagem. Você tem o controle de você ter um arco mais estável, né, ter um aproveitamento melhor, né, da potência do arco para manter sempre aquecido essa poça de fusão, manter a poça de fusão em temperatura ideal para executar a soldagem sem a participação de metal de adição ou com adição da vareta. Beleza? Bom, Então, professor, então, porém, e esse eletrodo ele não derrete com a corrente, né, quando faz contato com a peça? Não, ele não vai fundir, mas ele pode, né, contaminar a ponta com contato, né? Porque a poça não vai estar muito aquecida. Vai. O arco elétrico tem uma temperatura, né, de arco muito alta e tem que ser assim mesmo. Essa temperatura de arco ele pode ultrapassar e deve ultrapassar mais de 3.000 graus Celsius. Ok? Qual que é o ponto de fusão do aço carbono? Alguém sabe? Em torno de 1.500 graus. Tá? Então nós temos que ter uma potência de arco, tá, com temperatura mais alta do que o próprio ponto de fusão do material que você vai estar soldando. A resposta ela tem que ser imediata. Tá? No momento que você entra em contato com a peça, ela já tem que responder. Exatamente, ela já tem que, tá, rapidamente, né, ser maior do que o ponto de fusão do material, né, fundir rapidamente, né, atingir rapidamente o ponto de fusão desse material, permanecer aquecido, manter essa força de fusão em temperatura adequada, em temperatura ideal para receber a vareta, fundir essa vareta, tá? Para você desenvolver bem a sua soldagem, para você não correr risco de ter falta de penetração, para você não correr risco de ter falta de fusão. Então isso é essencial. Como é que você vai aprender isso? Conhecer melhor o equipamento. Quais são os recursos que o equipamento tem?
como é que você pode, tá, aproveitar melhor o teu equipamento. E nós vamos daqui a pouco, vou mostrar para você, que tem, tá, uma série de recursos que esse equipamento disponibiliza para você e que você tem que entender como é que funciona cada um deles para que você possa ajustar de acordo com a sua necessidade. Beleza? Bom, então eu falei de tungstênio e quero mostrar para você que o tungstênio, tá, ele precisa ser identificado. Esse aqui, por exemplo, qual que é a cor? Vermelho. Vermelho. Aço carbono, inox. Então, essa identificação vermelha, ela me traz o seguinte, inclusive está no material de vocês, tá? E essa vareta de eletrodo de tungstênio é a sua composição química, é tungstênio mais tório, um outro elemento químico, tá? Tungstênio mais tório. Eletrodo de tungstênio com identificação de cor vermelha. Qual que é a sua composição química? Tungstênio mais tório. Tungstênio mais tório. Até 2% de tório. Mas, Jack, eu vou usar essa vareta de tungstênio para soldar de quais materiais? Simples. Aonde você precisa, né, do uso da corrente contínua. Corrente contínua para a soldagem de aço carbono, aço inox, tá? Esses são os dois materiais que geralmente você vai encontrar aí na indústria de metal mecânica, que é utilizado, né, na sua soldagem a corrente contínua, CC. E qual que é a polaridade? Negativa. A tocha no processo TIG em corrente contínua vai estar conectada em qual polo? Negativo. Negativo. Terra no Positivo. positivo. Tudo bem? Tudo bem até aí? Beleza? Tá? Olha só. Então, eletrodo de tungstênio com identificação vermelha é para qual tipo de corrente? Contínua. Contínua. Você pode soldar quais tipos de materiais? Aço carbono e aço inox, que são os dois principais materiais mais utilizados. Mas o aço carbono é o quê? Aço carbono? Aço carbono é ferro. Ferro que você está sentado aí, ó. Esse é aço carbono. É, atrás do passo, né? Pois Isso é aço carbono. Ah, tá. O pessoal De ferro. indevidamente conhece como ferro. Não é ferro. Esse aqui nunca foi ferro. Isso é aço carbono. Ferro é um outro tipo de material que Pessoal, possui praticamente quase que as mesmas ligas, mas em percentual maior, principalmente o carbono. uma O pergunta. ferro. Tá? Essa máquina ela solda o ferro fundido? Solda também. Só que tem um eletrodo tungstênio específico para ele, né? Acho que eu vou repetir o curso, viu, professor? Oi? Eu tenho que repetir o curso. Tá por quê? Tá. Não. Olha só. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Outro eletrodo de tungstênio. Ó. Qual que é a cor que está aqui? Cinza. Cinza. Você não consegue identificar a cor? Que cor é essa? Cinza. Tá? Cinza. Então, eu mostrei para você o eletrodo de tungstênio com identificação de cor vermelha. E agora eu estou mostrando para você cinza. Todas as vezes que você encontrar esse eletrodo com identificação de cor cinza, tem tungstênio e mais sério. Mais sério. Sério é um outro elemento químico, tá? Que também é utilizado para a corrente contínua. Entendeu, filho? Eu dormi bem. Cansado, senhor. Não dormiu essa noite não, velho? Não, também até tarde, correndo, busão. Correndo? Trabalha correndo? Não, faz assim, também até tarde. Aí acordei cedinho hoje, fui sair às 5 horas da manhã para vir para casa. Entendeu? Então isso é sério.
tá? Que também é utilizado em corrente contínua. Pô, Jack, o que acontece? O vermelho é para corrente contínua, o cinza também é para corrente contínua. Qual que é a diferença dos dois? Pessoal, é porque o que acontece? Num passado não muito distante, desde o desenvolvimento do processo TIG, entendeu? Nós utilizávamos, né, somente esse eletrodo de identificação vermelha, que é o tungstênio com tório. No caso, usava para soldar qualquer aço. Não. Também com corrente contínua. Mas quando a gente ainda não tinha tecnologia, dos inversores com tecnologia digital, tá? A tecnologia também nos trouxe o desenvolvimento de outros eletrodos de tungstênio com elementos químicos diferentes. E um deles é o sério. E que nos traz também, tá? Sério é um outro elemento químico, tá? Com tungstênio, tem aqui tungstênio mais sério. Com aproximadamente Sempre quantos por cento? tungstênio em quantidade bem maior, em torno aí de 98% de tungstênio e o restante de outro elemento químico. Nesse caso aqui, o Sempre a sério. composição química vai ser mínima, né? Exatamente, de outro elemento menor, bem menor, na faixa aí de no máximo 2%, em torno disso. Para qualquer eletrodo tungstênio. Isso, tá? Aí esses outros eletrodos que já vem aí, acho que uns 10 anos, ou até mais um pouco, tá? Nós começamos a ter no mercado essas outras opções que traz, tá? Um efeito em relação à quantidade de radiação menor, tá? Que é, né, além deles ter uma condição, né, melhor para o uso de inversores, tá? Essa questão de ionização, radiação é menor com esses eletrodos, né? Menor do que com os outros eletrodos que antes eram mais utilizados, que é o de identificação vermelha, tungstênio mais tório, ou só tungstênio, que nós vamos falar ainda há pouco, que é a identificação verde. Professor, e qual a aplicação desse eletrodo? Para corrente contínua, para soldar do aço carbono e do aço inox. Também, só a diferença é que ele é menos... Ele tem menos ionizante. Exatamente. Tá? Esse é um pouco mais, esse menos. Tá? Agora, quanto à questão de valores, com certeza, não sei como é que está o mercado hoje, que a gente não faz o pedido, né? Provavelmente esse eletrodo pode ser que seja um pouco mais caro do que esse outro. Se não estou enganado, 10 varetinhas dessa vermelha aí, acho que é 80 ou é 90. Entendeu? Depende do número dela, né? Então, olha, vermelho e cinza, corrente contínua, positivo. Beleza? Bom, então, eu acabei de mostrar para vocês, né, as duas varetas de eletrodo tungstênio que nós usamos em corrente contínua. Agora eu vou mostrar para corrente alternada. Tá? Então, ó, o que eu mostrei para vocês, né? A primeira vareta que nós somente trabalhávamos com ela em corrente contínua, né? Bem no início do desenvolvimento do processo TIG, eu vou mostrar para vocês também, bem no início do processo, né, TIG, né, o eletrodo de tungstênio que é usado para corrente alternada. Corrente alternada, identificação de cor verde. Isso é só tungstênio? Só tungstênio. Agora aqui sim, somente tungstênio. Não tem outro elemento químico. Esse é tungstênio puro. Qual tipo de corrente? Alternada. Qual tipo de corrente? Alternada. Qual que é a cor? Verde. Tungstênio é o quê? Tungstênio é um elemento químico. Ele é um mineral. Como se eu pegasse, por exemplo, tá, o carbono que eu tiro do solo, tá, um dos minerais,
que eu tiro do solo para a fabricação da obtenção da chapa do perfil de aço carbono. Assim como eu tiro o alumínio, assim como eu tiro o cobre, entendeu? Vem da onde? Tudo do solo. Assim como eu tiro o níquel, assim como eu tiro o ouro, tá? O tungstênio também é um mineral, é um minério. É um minério. Sim, é um Na minério. verdade, ele é um minério. Sim, é um minério. Ok? Então eu tiro o tungstênio também do solo. É um minério. Sim, é um minério. Ok? É porque Lembrando que é tirado do Brasil, né? É porque fala os nomes, mas assim, da onde que surgiu qual o material que fornece esse produto que gera esse nome? Por exemplo, que alavanca ele, que ele surge depois da matéria-prima trabalhada. Exatamente. Depois da matéria-prima, Trabalhada. entendeu? Trabalhada eu tenho isso aqui. Tungstênio. Tá? Tungstênio. O que eu tenho lá em Minas Alterado. Sul? Lá em Minas Sul eu tenho o quê? Minério. O amianto. Amianto. Então o amianto é o quê? É o minério. Não é extraído do solo? Sim. Ok? Assim como o tungstênio também é extraído do solo. Aqui eu tenho só tungstênio puro. Qual que é a cor da vareta? Verde. Para qual tipo de corrente? Alternada. Pô, Jack, então em corrente contínua eu soldo aço carbono e inox, que você me disse. Certo? Mas e para corrente alternada? Eu vou usar isso para soltar o quê? Alumínio. Alumínio. Alumínio e liga de alumínio. Jack, O alumínio é o que o senhor fala, é aquele de zinco? Não. zinco é aço. Zinco é zinco. Alumínio. O que eu tenho de alumínio aqui? Deixa eu ver se eu tenho uma peça de alumínio aqui. Ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é alumínio. A moldura ali do quadro também acho que é alumínio, viu? Entendeu? O alumínio é usado também em espardeira metálica. Alumínio é usado em diversas peças de eletrodomésticos. E ele tem livro? O alumínio é extraído. Alumínio é um minério extraído do solo. Fazer peça de motor também? Motor. Bloco e motor também? Você tem liga, igual. Não, a liga. Aí é o seguinte: é o alumínio. Liga, quando eu disse liga de alumínio, aí poderia ser o quê? Magnésio. Que é. Essa peça é de quê? É de magnésio, mas só que não é magnésio puro. É misturado com alumínio, né? É, exatamente. É alumínio mais magnésio. Entendeu? Contido. Isso, exatamente. Professor, É um outro material que é usado muito, que tem alumínio, manganês. Alumínio mais manganês. Mistura dos dois. Não tem manganês puro. Assim também como você não tem peça fabricada hoje, só magnésio puro. Entendeu? Então, liga de alumínio. e é interessante que o aço não se mistura com alumínio, né? Não. Aço derretido. Se jogar o aço dentro de uma caldeira de alumínio, faz. Na verdade, quais são, entendeu? Os elementos químicos, né, principais que é utilizado para a obtenção do aço carbono, que é o que? Carbono, ferro, silício, né, e manganês. Mistura dele dá o aço. Não né? é magnésio, eu falei manganês, entendeu? Então todos esses elementos estão presentes, né, na fabricação, né, das peças de aço carbono, independente de quais são os seus formatos, quais são os seus modelos, se é chapa, se é perfil, se é metalon, tá? Se é ferro redondo, se é eixo. Então esses materiais que eu acabei de falar para você aqui agora, que é quem? Carbono, ferro, silício e manganês, estão dentro, né? São os principais elementos, né, que são utilizados para a fabricação do aço carbono. Quando é um aço carbono com algum outro tipo de elemento de liga, aí ele pode ser ligado a quem? Ao molibdênio, ao cobre. Qual que é a diferença do. Então, o que, na verdade, ferro fundido? Então, aí tá, o ferro fundido, né, o que faz ter,
não é um material ferro fundido. Ele tem praticamente quase todos esses elementos que eu acabei de dizer. Mas um elemento principal em maior quantidade no ferro fundido é o carbono. Entendeu? Por isso que ele passa a ser um material muito duro, tá? Em função da maior quantidade de carbono que tem no ferro fundido, ao contrário do aço carbono. Aço carbono tem quantidade de carbono? Tem, mas em Baixa quantidade. muito menor. Deixa eu perguntar ao senhor. Uma vez eu fui comprar uns ferros 516 para fazer uma obra. E isso foi lá no São Catarina. Isso aí é vergalhão, né? É possível. É aço. É. Aí o cara falou para mim qual tipo de aço que eu queria. Eu falei, eu quero para construção. Ele falou, não, porque tem esse 50, aí ele falou outro nome, que é mais resistente que outro. Sim. Essa resistência que ele disse lá tem a ver com esses componentes que o senhor colocou? Tem, né? Com certeza. Mas por que um ser mais fraco, outro ser... Sendo Então, que ele está no mesmo modelo, mesmo formato, né? é. Mas com resistências diferentes. Sim, é porque um tem um ou outro elemento a mais, ou pode ter os mesmos elementos, mas em quantidade diferente. Quantidade diferente. Libra diferente. Qual que é a diferença A grosso modo, explicando para o senhor, que nem uma mistura de cimento aqui que você faz. Você vai fazer um contrapiso, você usa uma quantidade maior de cimento, né, para dar uma resistência maior. Então você vai fazer um reboco, a mistura é outra. Não, é mais ou menos, a grosso modo, é mais ou menos isso aí. Entendeu? Também a água que você coloca, se quer a massa mais mole ou massa mais dura. Tá, mas coloca mais água, né? Isso aí eu entendi. Só que assim, o que eu não sabia, volta e meia, aí eu perguntei para ele, mas por que resistência? Ele falou, porque isso aqui contempla ferrugem, descasca, solta. Não, mas eu deveria vender só o que era possível que prestasse, né? É porque vai de acordo com a aplicação, o que a pessoa vai usar. De acordo com, na verdade, de acordo com resistência. Porque na verdade o que acontece? Antes de, não no seu caso, não sei se foi feito isso, essas grandes construções, edificações, né? É feito primeiro um memorial de cálculo dentro de um projeto. Por isso que Aí lá no projeto, existe um engenheiro, né? Dependendo da resistência que o concreto vai ter, e também depende se é pilar, se é viga. Que vai receber. Você entendeu? Se é pilar, se é viga ali na fundação, né? Ele vai calcular